Especialistas em psicologia, treinamento esportivo e comunicação foram ouvidos pelo G1. Eles analisaram 4 entrevistas de Tite e fizeram um raio-x do esquema tático de suas declarações, identificando suas principais metas e estilos. O diagnóstico vem em 11 pontos. Veja a lista a seguir e o detalhamento abaixo. Ser o anti-Dunga, proteger e valorizar o grupo. Ser sempre humilde e escolher aqueles em que confia. Aproximar-se do público, demonstrar estudo e preparo. Pensar muito antes de falar, fugir das questões polêmicas, falar do lado bom dos técnicos anteriores, não se deslumbrar, mostrar superação. De acordo com os especialistas, o esquema pode ser visto justamente dos discursos e das entrevistas coletivas de Tite. Ele segue uma técnica que se opõe à postura de seus antecessores, como Dunga ou Felipão. Não entra em conflitos, escapa das polêmicas, protege o time e evita qualquer crítica direcionada a algum atleta em específico. É uma retranca bem fechada, ou melhor, gourmetizada. Tem um toque chique, educado, de um técnico que chama os jornalistas pelo nome, que não levanta o tom de voz. Suas entrevistas, não citou ter feito coaching, mas a lista de livros mencionados por ele dá pistas de sua estratégia de preparação. Tite tem relação amistosa com a imprensa, postura oposta à de Dunga. Foto: Marcus Schreiber, AP. Em coletivas de imprensa, antes de responder aos jornalistas, Tite pergunta o nome deles. Cultivou uma relação pacífica, sem entrar em confronto com os profissionais, mesmo diante de perguntas polêmicas. Ele é o anti-Dunga. O Dunga, técnico na Copa de 2010, cultivou o marketing de ter um relacionamento ruim com a imprensa. É algo histórico, relata Celso Unzelt, jornalista esportivo e autor de Timão, 100 anos, 100 jogos, 100 ídolos. O Tite, desde a época do Corinthians, sempre prezou pelo bom relacionamento. A imprensa adora esse jeito de ele olhar nos olhos dos repórteres, diz. Nas entrevistas, o treinador não perde a linha ao ser questionado sobre uma derrota do time, por exemplo. Usa expressões como "com todo o respeito à sua crítica", não querendo ir contra o seu discurso. Ele trabalha com eufemismos. Nos momentos de derrota, se policia muito para não perder a linha com a imprensa. Pode se desequilibrar com a arbitragem, mas, com os jornalistas, há um cuidado especial, complementa Unzelt. 2. Proteger e valorizar o grupo. Todos têm uma responsabilidade, todos vencem. Essa é a grande marca de uma equipe de futebol. Essa mudança de capitania te traz isso. Tite, fora o Neymar ser o astro, tem uma série de jogadores com potencial de crescimento muito grande. Tite Aurea Regina de Sá, coach de comunicação especializada em media training, assistiu a entrevistas e coletivas de imprensa de Tite. Ela ressalta que o técnico tem a característica de reconhecer os próprios erros, e de nunca atribuir uma derrota a um jogador só. Vamos imaginar que seja um jogo com baixo desempenho do time. O Tite não vai culpar o elenco, não vai falar da chuva, não vai criticar o campo. Ele assume o que lhe compete, sem deslumbramento, diz. Neo Salgado, coach esportivo responsável por atletas de alto rendimento, reforça que Tite protege o grupo como estratégia. Ele tem 23 peças no jogo, mas cada uma é um ser humano. Qual a probabilidade de estarem todos bem sempre? Quase nula. Ele sabe falar a coisa certa para minimizar o estresse da equipe, sem atacar ninguém, diz. Mesmo tendo destaques como Neymar, Tite busca sempre valorizar o time inteiro. Inclusive promove um revezamento de capitães da seleção. Um jogo pode exigir alguém mais sereno, outro alguém mais energético. Ele é um técnico que sabe fazer com que todos se sintam importantes.
sempre reforça que quer tirar o melhor de cada um em sua posição, explica Flávio Rebustini, professor e coordenador do curso de Psicologia do Esporte na Universidade Estácio de Sá. Técnico sempre relembra o início da carreira e ressalta: começou em times pequenos, na segunda divisão. Foto: Felipe Dana, AP. Estava vindo para cá e a perna estava balançando. É o lado humano que nós temos. Tite: fico feliz pela construção da minha carreira. O lado da vaidade e da ostentação já passou. Já tive, mas passou. Com 55 anos fico tranquilo. Tenho hábitos simples, de ficar com a minha esposa quando não tô ligado ao futebol. Tite: sou um cara simples, não vou modificar meus hábitos. Gosto de tomar meu café, gosto de reunião, trabalho full time, é meu fascínio. Tite: liguei e falei, seu filho é técnico da seleção. Ela começou a chorar e me deu a bênção. Tite sempre cita a esposa, o filho, o apoio familiar. Diz que começou sua carreira como técnico dirigindo o Guarani de Garibaldi. Ganhou a segunda divisão gaúcha à frente do Veranópolis. São referências que reforçam sua postura humilde, sem pedantismos. Ele demonstra reconhecer o caminho que percorreu. Reforça que aprendeu muito com a família, que cresceu vindo de baixo, diz a Coacha Auré. Kátia Rubio, psicóloga do esporte e professora na Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo USP, afirma que Tite é sóbrio, e que isso só reforça sua capacidade de liderança. Ele vai na direção oposta de técnicos que se colocam acima dos jogadores. Quem brilha, quem provoca a emoção é o atleta. O Tite sabe que o que deve fazer é provocar um desempenho e um rendimento melhor da equipe. Ele comanda, mas não é quem vai erguer a taça, diz. Outro: escolher aqueles em que confia sem confiança, sem bom ambiente de trabalho, não consigo produzir o que tem melhor. Tite: o jornalista Celso Unzelt afirma também que Tite tende a valorizar jogadores em quem confia, não focando só no desempenho. Ele dá importância para o lado pessoal. Resgatou o Paulinho na China, foi criticado por isso, porque era um atleta que tinha ido mal em 2014. Mas quis dar uma chance a ele mesmo assim. Resultado: ele atualmente joga pelo Barcelona, explica. O lado do relacionamento do grupo é uma prioridade para Tite. 5. Aproximar-se do público. Fiz curso de técnico quando era da segunda divisão do Veranópolis. Aqui no meu cantinho, ficando no hotel sem ninguém me conhecer. Então todos têm trajetória importante. Tite nas entrevistas. Tite usa expressões como sofri muito para tomar a decisão quando é questionado sobre as convocações para a Copa do Mundo, por exemplo. Os especialistas chegam a um consenso: esse tipo de frase aproxima o técnico do público. Os torcedores passam a se colocar no lugar dele e entender como é difícil fazer escolhas. Compreendem também que Tite começou de baixo e, com muito esforço, conseguiu chegar ao posto de técnico da seleção brasileira. Tite protege seu time e nunca atribui a derrota a algum jogador em específico. Foto: Silvia Esquiado, AP. 6. Demonstrar estudo e preparo. Depois surgiu possibilidade de ser técnico em Garibaldi, de um time que treinava terça e quinta e jogava no domingo na segunda divisão. Associado a isso, muito estudo, o professor de educação física, um autodidata que buscou entender jogos e funções, assistir a jogos e buscar interpretá-los. Toda uma gama de valores que também paguei um preço, muito desemprego e no desemprego investir em leitura. Tite sempre relembra, em entrevistas, o quanto se dedica à própria formação. Ele passou um período sabático e ficou preocupado em estar antenado com tudo o que rolava.
pertence a uma linha de técnicos estudiosos, que gostam de ver jogos, comparar, fazer anotações, diz Unzelt. 7. Pensar muito antes de falar. Tite trabalha na inteligência emocional. Faz um desenho mental antes de responder qualquer pergunta. Não fala nada por falar, diz Neu Salgado. 8. Fugir das questões polêmicas. Jornalista, a CBF vem vivendo um momento turbulento. Os 3 últimos presidentes são investigados. José Maria Marim está preso. Del Nero foi banido do futebol pela FIFA. De que forma interferem no futebol da seleção? Tite, o grande marco e a grande relação de união que o esporte dá com a educação. Ela estabelece princípios que são importantes. É da qualidade, não do jeitinho, mas da qualidade, de vencer e ser leal, uma série de atributos ligados à educação. A parte política, não sou ingênuo, sei que acontece, mas quero deixar ela de lado, à margem, colocar foco no que podemos fazer de melhor. Quando é questionado sobre alguma polêmica, especialmente sobre os escândalos de corrupção da CBF, Tite tenta fugir do assunto. Ele sabe que é um terreno pantanoso e então, nas entrevistas, tenta separar o futebol do resto. Faz parte da função dele engolir sapos, diz Celso Unzelt. Neu Salgado concorda. Tite nunca vai para o embate. Ele sai pela tangente, se posiciona até certo ponto em que não precisa se comprometer, explica. Ao ser questionado sobre polêmicas na CBF, Tite sempre sai pela tangente. Foto, Ronald Isaac, AP, 9. Falar do lado bom dos técnicos anteriores. Até digo que sou um técnico em formação, com 51 anos, é um tijolinho em cada dia. Não tem problema nenhum em reconhecer que preciso melhorá-lo. E aprender com os acertos dos outros também faz parte. Cabe a mim buscar esse legado de coisas boas que aconteceram. Tite nas entrevistas, como no trecho acima, Tite nunca assume um posicionamento de ataque aos seus antecessores. É um olhar da psicologia positiva. Ele é muito ético e opta por não criticar ninguém. Pense em aproveitar o que deu certo, sem a vaidade de querer começar do zero, afirma Neu Salgado. Não posso prometer o título, mas de ter esse compromisso, de desafiar os atletas nesse nível de excelência, de ser exemplo de conduta, de ter competitividade quando se está sem a bola. Ponto. Tomara que a gente tenha competência para alegrar a todos. Desempenho sim, mas resultado não tenho condição de assegurar. Tite Rebustini, da Universidade Estácio de Sá, reforça que Tite é pé no chão. Ele não dá certeza do título, apesar de sempre demonstrar confiança no time. Ele sabe que uma bola na trave que entra ou que sai do gol pode mudar um resultado. Não dá para prometer nada, afirma. A professora Katia, da UESP, complementa. Tite é prudente, sábio. No esporte, a beleza é a imprevisibilidade. Ninguém pode prometer o que não pode entregar. O que Tite faz é se comprometer a fazer seu melhor trabalho, mas a Copa do Mundo não é algo fácil, explica. Essa postura vai na contramão do discurso de técnicos anteriores, conforme lembra Celso Unzelt. Zagallo chegou a fazer pouco caso da Holanda, na Copa de 1974. Tite prefere assumir as fraquezas. É uma estratégia de humanização, diz. Nós atingimos uma nova etapa. Tite, a gente passa a página e, a partir de agora, somos um Brasil só, em busca do mesmo objetivo. Tite em diversas entrevistas, jornalistas abordam a derrota do Brasil para a Alemanha, por 7-1. Tite busca não dar tanto peso a esse jogo.